Leandro Soares e Sara Beatriz me traz de volta. E você ouviu também Gabriela Rocha. Creio que tu és a cura. Agora é 2h36. Vamos abrir o coração para ir pro Dose de Fé. Agora na Mais FM, uma dose de fé com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Essa semana nós vamos falar um pouco sobre o ministério profético, a importância, o que nós podemos aprender, o que realmente a palavra nos ensina sobre esse ministério tão falado, tão presente nos nossos dias de hoje. Diz assim, a partir do versículo 8: Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertia o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó, meu senhor, rei, não somos nós, respondeu um dos seus oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel todas as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Interessante esse texto bíblico. Nós vamos dar sequência aqui um pouquinho mais para frente, vocês vão entender o que aconteceu aqui nessa situação. O profeta Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Elias foi um dos profetas mais assim tops do Antigo Testamento na época dos reis de Israel. O profeta Eliseu, ele era discípulo do Elias e ele queria muito, mas ele queria muito mesmo, porção dobrada sobre a unção, sobre o espírito de Elias. O Elias, ele foi um profeta que não experimentou a morte, ele foi arrebatado por Deus. E o Eliseu foi o seu sucessor. O Eliseu foi um dos profetas que mais realizou milagres no Antigo Testamento. Ele fez muitos milagres: cajado flutuar, comida multiplicar, ressuscitou mortos. Ele fez muitos milagres de todos os tipos. E diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu, ele tinha passe livre no reino. Uma das diferenças do ministério do profeta Elias com o profeta Eliseu era que o profeta Elias, ele foi perseguido pela dinastia do povo de Israel, ou seja, ele foi perseguido pelos reis do povo de Israel. Agora o profeta Eliseu não. O profeta Eliseu, ele tinha moral no reino. Ele tinha moral com os reis de Israel. Ele era chefe da escola dos profetas, então ele tinha moral com com o comandante do exército, tinha moral com o rei. E por causa que o profeta Eliseu, ele tinha essa moral com o rei de Israel, diz a palavra de Deus que quando o governo da Síria, o rei da Síria, estava em guerra contra Israel, eles planejavam fazer tocaias, ir para lugares e pegar o exército de Israel desprevenido. Mas todos os planos que o rei sírio planejava no seu secreto, lá nos seus aposentos, com os seus oficiais, Deus revelava para Eliseu. Deus contava para Eliseu, Deus mostrava para Eliseu, e Eliseu ia lá no rei de Israel e falava assim: ó, o rei sírio vai fazer isso e aquilo, não passe naquele lugar, porque naquele lugar vai ter uma tocaia. E quando o rei sírio percebeu que todas as vezes que ele planejava fazer uma tocaia para o povo de Israel, para o exército de Israel, ele percebeu: tem alguém contando os nossos planos, e tem algum informante, tem um espião aqui no nosso meio. E aí eles disseram para o rei: não, rei, não somos nós, não é nenhum de nós. Tem um profeta lá em Israel, ele se chama Eliseu, e tudo que o Senhor fala aqui nos aposentos, no secreto, ele conta para o rei de Israel. Aí o rei sírio pensou: poxa, então a gente tem que saber onde que esse cara tá. Me fala, me conta, descubram, vão investigar aonde que ele tá, porque nós vamos atrás dele. E eles fizeram isso.
Eles foram atrás do Eliseu lá na cidade de Dotã, cercaram a cidade, cercaram. E diz a palavra de Deus nos versículos para frente aqui, que quando o servo do Eliseu, Geazi, ele saiu e ele viu que o exército sírio estava em volta da cidade procurando Eliseu, ele entrou em desespero. O rapaz do profeta Eliseu disse: meu senhor, nós estamos fritos, o exército sírio está lá fora te procurando, eles vão te matar. E o Eliseu disse para ele: não tenha medo, pois mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado deles. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. E quando os sírios avançaram em direção a Eliseu, Eliseu orou para que eles ficassem cegos. E o Senhor fez com que eles ficassem cegos, e conforme Eliseu tinha pedido. É interessante, gente, nós observamos o ministério profético do profeta Eliseu, e dentre tantos outros profetas que teve nas Escrituras, nós vemos a moral que eles tinham com Deus. O profeta, ele tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus para o povo de Deus. O profeta, ele revela as coisas, coisas ocultas, muitas vezes coisas do futuro e coisas presentes, para aquelas pessoas que precisam ouvir aquela palavra. Hoje, diz a palavra de Deus, que o dom da profecia, ele faz parte dos 9 dons do Espírito Santo, aonde quando nós recebemos, ouvimos uma palavra revelada de Deus, nós somos fortalecidos. A profecia hoje ela tem 3 finalidades: exortar, encorajar. A palavra de Deus tem 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Então a profecia ela não é para condenação, ela é para edificar, fazer com que a pessoa fique maior, mais forte, mais encorajada, mais firme na presença de Deus. Consolá-la, fazer com que ela fique consolada, refrigerada, não desanime. Quantas vezes, gente, quantas vezes, às vezes a gente chega no culto desanimado e vem uma palavra, Deus falando com a gente: ó, eu conheço seu coração, eu sei o que você tem passado, vou enxugar suas lágrimas, e a pessoa sai dali renovada. E exortar é incentivar a pessoa a não desistir, a seguir em frente, não é expor a pessoa. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre esses pontos da profecia durante essa semana, mas o que eu quero pegar aqui na história do Eliseu, a importância de buscarmos ser profetas de Deus nessa geração. Se não houvesse um profeta de Deus sintonizado com Deus ali no país de Israel, aquele povo iria perecer. Se não houvesse revelação, se não houvesse direcionamento de Deus sobre aquela situação que estava acontecendo ali naquele momento, o povo de Israel ia perecer. As pessoas iam morrer, vidas seriam perdidas, o país seria destruído. Diz a palavra de Deus que sem profecia o povo perece. Sem palavra profética, sem direcionamento de Deus. Ah, mas a Bíblia é a maior profecia? Sim, é a maior profecia, é só a palavra de Deus que pode te salvar. É só a palavra que Deus pode te salvar. Mas hoje os dons proféticos, o dom da profecia, os profetas eles têm uma finalidade também: edificar você, consolar você, exortar você a não desistir, a continuar, a se levantar, a não desanimar. Porque todos os dias nós passamos por situações que vêm contra nós para nos destruir. Todos os dias nós temos um inimigo que nos cerca, que planeja, que arma coisas contra as nossas vidas. E se não tivermos alguém que fale em nome de Deus em nossas vidas? Se não tivermos um profeta, alguém que venha e nos console, nos exorte, nos edifique com a palavra do Senhor? Vamos estudar essa semana que a profecia ela tem que ter base bíblica. Toda palavra profética tem que ter um embasamento na palavra de Deus. Então é interessante que aqueles que desejam o dom da profecia, aqueles que desejam ser usados nesse dom, precisam conhecer a palavra de Deus. Eles precisam buscar conhecer as Escrituras, não para falar e recitar a palavra de cor, mas a palavra de Deus. Toda a palavra profética ela tem que ter base na palavra de Deus. Não existe uma profecia que foge dos princípios bíblicos. Essa profecia não é de Deus, porque existem profecias falsas. Muitas profecias falsas. Existem profetas falsos, como existem os verdadeiros. Gente, tudo que existe que é verdadeiro, pode ter certeza que existe um plágio, existe um falso. Para toda verdade existe uma mentira.
Infelizmente, tem muitas pessoas que pegam aquilo que é verdadeiro, que é original, e faz uma cópia, e faz uma réplica das coisas de Deus também. Por isso que Jesus nos advertiu contra os falsos irmãos, falsos profetas, falsos cristos, falsa mensagem, falsas profecias. Mas como que eu posso me guardar e me reservar dessas situações? Conhecendo o verdadeiro. Como eu disse aqui, você só pode conhecer o falso se você conhece o verdadeiro. Então vemos Eliseu agora, sendo um instrumento de Deus para a nação de Israel. Ele não salvou só o exército de Israel, mas como ele salvou todo o país de Israel, porque ele estava sintonizado com Deus. Porque Deus podia revelar para ele as coisas presentes que estavam acontecendo. Deus podia revelar para ele, mostrar para ele que estava sendo tramado contra o povo de Israel. E ele ia a quem ele deveria ir, que era o rei de Israel, e falava, vão fazer isso, isso e aquilo. Estão planejando isso e aquilo. Não vá por esse caminho, não tome essa decisão, porque se vocês forem por esse caminho, vocês serão tragados pelo inimigo. A palavra exortou para que o rei de Israel tomasse uma atitude diferente, para que eles, e não foi só uma vez, foram várias vezes. Tudo que o rei sírio falava nos seus aposentos, Deus falava para Eliseu, e Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel. E com isso, o rei sírio pensou, eu tenho que matar esse profeta, eu tenho que calar a boca desse profeta. Esse profeta está me atrapalhando. Eu quero destruir Israel, mas tem um profeta lá, tem uma pessoa lá que está me impedindo, eu vou matar esse profeta. Eu vou acabar com a raça desse profeta. E ele foi para acabar com o profeta. Mas quando ele chega lá para acabar com o profeta, ele pensou que o profeta estava sozinho. O profeta não está sozinho. O profeta é de Deus. Ele sempre tem ao seu redor uma comitiva de anjos. Uma comitiva de anjos com espada desembainhada para defendê-lo. Então nós não precisamos ter medo. Tem muita gente que pensa, eu já profetizei, mas eu não profetizo mais porque eu tenho medo. É um peso muito grande carregar esse dom. É um peso muito grande fazer isso. É um peso muito grande, gente, é um peso muito grande. Nós precisamos ser voz profética de Deus nessa geração. Porque enquanto os profetas do Senhor se calam, os falsos profetas falam. E eles falam palavras de vida? Não, palavras de destruição. Quantas pessoas estão destruídas por causa de profecias falsas que ouviram? Quantas pessoas estão desanimadas por causa de profecias falsas que receberam? Quantas pessoas estão desviadas, afastadas da presença do Senhor porque receberam palavras de morte? E os profetas de vida calam a sua boca. Os profetas do Senhor calam a sua boca. Os profetas de Deus ficam com a boca fechada, não acreditam. Não acredito em profecia, não acredito nisso. A gente não tem que acreditar, é na papagaiada que muita gente faz e fala no nome de Deus. Mas na palavra do Senhor nós temos que acreditar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E sabe qual é o principal que ele falou que nós temos que buscar? O da profecia. Ele disse isso. Vocês têm que buscar com zelo os dons espirituais, principalmente, meus irmãos, o de profetizar. Sabe por quê? Porque quando eu falo em nome de Deus, quando eu recebo uma mensagem de Deus para você, meu querido, minha querida, você fica encorajado, você fica motivado, você tem sentido para seguir em frente, você sabe o que está acontecendo, os planos do inimigo. Quando a palavra de Deus é liberada, a palavra é liberada através da boca do profeta de Deus, o profeta de verdade, essa palavra gera vida, essa palavra gera salvação, essa palavra gera transformação, essa palavra gera sentido e propósito, porque assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta vazia para Deus, mas ela vai e prospera naquilo pelo qual Deus a enviou. Eliseu não teve medo, ele sabia quem ele pertencia, ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia no nome de quem ele falava. Então um exército com espada, com cavalos, com soldados formados foram para matá-lo. Mas Deus enviou um exército do céu com cavalos, carruagens de fogo que estavam em volta de Eliseu. Deus cegou aquele exército inteiro, colocou todo mundo cego. Eliseu pega aquele exército e fala assim, não, gente, vocês estão aqui no lugar errado, vem cá, me sigam. Levou o exército tudo lá para o centro da cidade de Samaria. Colocou o exército dos sírios lá no meio do exército de Israel. O rei de Israel falou assim, e agora, Eliseu, a gente vai matar eles? Eliseu falou, não matem eles não, dá comida para eles, dá água para eles e deixam eles voltar, para eles saberem que não é com o homem que eles estão mexendo, é com Deus. Aí o rei de Israel fez um banquete. Aí eu entendo a palavra do salmista Davi, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O rei de Israel fez um banquete ali pros inimigos, né, para aqueles que foram matar Eliseu. Deu eles comida e fez eles voltar para casa.
Através dessa atitude, o rei sírio desistiu de atacar Israel e deixou o povo de Israel em paz. Então nós precisamos entender, meu querido, é tempo de se levantarem os profetas de Deus nessa geração. É tempo dos verdadeiros se levantarem, abrirem a sua boca, porque enquanto os verdadeiros se calam, os falsos falam. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Que sejamos profetas do Senhor nessa geração para a glória de Deus. Nesse momento, eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque eu sei que o Senhor fala, o Senhor está presente, o teu Espírito move em nossos corações. Muitas pessoas estão frustradas com o dom da profecia. Muitas pessoas não acreditam mais em profecias, em profetas, porque foram decepcionadas. Viram muita coisa acontecer, muita coisa errada, e realmente existe muita coisa errada. Muita gente que, na verdade, dizem que falam no nome do Senhor e não falam. Muita gente imatura, muita gente agindo, Senhor, por seus próprios sentimentos, muitas vezes profetizando daquilo que sabem, Senhor. O profeta do Senhor tem conexão com o Senhor. Aquele que busca ser um instrumento nas tuas mãos, ele está consagrado em oração, em jejum, em coração quebrantado. Estes que conseguem estar sintonizados com o Senhor, são voz profética verdadeira nessa geração. Que o Senhor possa levantar, Senhor, profetas e profetisas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que não vão se calar, mas vão ser boca do Senhor para encorajar pessoas, para fortalecer pessoas, para edificar pessoas, porque a tua palavra diz que os dons espirituais, os ministérios, é para a edificação da igreja, é para que ela fique mais forte, é para que ela fique mais animada, é para que ela fique mais encorajada, é para que ela fique mais destemida, Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, nesses dias derramar sobre nosso coração um avivamento, para que possamos entender a importância da tua palavra e não desprezar os dons. A tua palavra diz que nós não podemos desprezar os dons, mas nós devemos buscá-los. E principalmente buscar o dom de profecia, o dom de profetizar. Que o Senhor levante profetas e que no nome de Jesus o Senhor nos dê o discernimento para discernirmos os espíritos, como diz o apóstolo João, vocês têm a unção do santo, vocês têm a unção do santo e vocês sabem discernir aqueles que são e aqueles que não são. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, essa unção poderosa e liberar ela sobre as nossas vidas. Visita cada pessoa, cada vida, encoraja, fortaleça cada coração, tira toda a confusão, Senhor, da mente dessa pessoa. Senhor, que no nome de Jesus haja paz, haja salvação, haja vida em cada vida, em nome de Jesus. Eu te agradeço, te louvo, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Tá na Mais